Olá, mais uma vez aqui na nossa live semanal, O Caminho da Felicidade, né? Vanderly Pantolfi. Que bom ter vocês aqui comigo. Logo estamos aguardando aí as pessoas entrando, mas já saldo porque essa live sempre fica gravada. Então é muito bem ter vocês aqui comigo hoje. Estamos aguardando as pessoas irem entrando. Nós temos essa live semanal, Caminho da Felicidade Vanderly Pantolfi, todas as terças-feiras, que tem o intuito de te ajudar no autoconhecimento. Essas lives nós dividimos em vários quadros. Tem o Filme Terapia, onde eu abordo as emoções dos personagens de filmes e séries relacionadas às nossas emoções, tudo para nos ajudar a entender, né, as nossas emoções com a família, com a sociedade, com o mundo, né, que vivemos. Temos também assuntos da semana, que a gente vai estar trazendo nas próximas 2 semanas sobre o suicídio, por conta do Setembro Amarelo, né? E nós já fizemos semana passada e vamos fazer nas próximas 2 semanas também. E temos também a live terapia, que é um quadro amplo, onde nós trazemos o antes e depois da terapia, clientes que já passaram pela terapia e vêm trazer o seu depoimento, as suas mudanças e as suas transformações. Trazemos também profissionais, como hoje, né, para falarmos sobre as técnicas. E hoje nós vamos estar recebendo aqui novamente o Dr. Idalina Almeida para falar sobre a ressonância psicoterapêutica e a Roserly Pantolfi, que é a minha parceira nesse processo de ressonância psicoterapêutica e ressonância psicoterapêutica. Vocês que estão entrando aí, vai me dizendo se você conhece essa técnica, se você já participou alguma vez dessa técnica maravilhosa que é a ressonância psicoterapêutica, tá bom? Então, agora já começo a convidar aqui os nossos colaboradores na noite de hoje. E vou ver se eu convido aqui também a Luz da Mente, que é a Roserly, né, pelo nosso consultório Luz da Mente. Doutor Idalino, boa Olá. noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, doutora Vanderly? Como é que estão as coisas? Muito obrigado Muito mais uma bem. vez pelo convite e obrigado a todos os presentes. A Roseli que está chegando também. Maravilha. Aqui já está quente, né? Passamos um dia frio aí, mas o interior de São Paulo agora já começou a aquecer, né? Hoje a gente está com uma temperatura aí meia alta, tanto que a Roserly e eu estamos aqui, né? Bem à Ah, vontade. que bom. E aí, como é que está? O senhor está em Salvador ou o senhor está Estou aqui na na Chapada, Chapada? na cidade de Piatã, na cidade de Piatã, na Chapada Diamantina. Maravilha, que bom. Então aí está mais fresquinho, né? Como sempre. Com certeza, com certeza. É um Bem-vinda, clima Roserly, sempre também. agradável aqui. Maravilha. Então, eu já começo aí, tem o pessoal entrando, agradecer. Eu só peço assim que o pessoal que for entrando, ó, tá vendo esse aviãozinho aí, ó, vai compartilhando essa live, que ela é muito boa. Hoje o doutor Idalino vai nos trazer muitas informações legais e nós também vamos estar compartilhando os resultados da técnica, né, que eu e a Roserly temos feito aí com essa técnica maravilhosa. Então, aí, aproveita esse aviãozinho que está aí do lado e já compartilha, tá bom? Para quem não me conhece, sou Vanderly Pantolfi, sou psicanalista, sou hipnoterapeuta, terapeuta em regressão e ressonância psicoterapêutica, que é essa belíssima técnica que nós vamos falar hoje. Gostaria que o nosso mestre aqui, doutor Idalino, também se apresentasse. Olá, eu acho que como um profissional de RPP, mas também eu sou graduado em psicologia, sou psicanalista, né, tenho o mestrado em psicanálise clínica e também o doutorado em psicologia clínica. Mas eu acho que, independente de qualquer coisa, qualquer título, eu sou um ser humano, eu sou um profissional a serviço do outro ser humano. Maravilha. Maravilha. Isso é a terapia, né, doutor? Com Servir a certeza. Deus. Com Terapia vem de certeza. terapia, né? Servir a Deus. Maravilha. Com Gente, ó, certeza. se ele fosse falar de tudo que esse homem tem de títulos, a gente ia ficar pelo menos uma meia hora aqui, tá bom? Isso sem falar dessa personalidade maravilhosa que Dr. Idalino e a sua equipe, a Sílvia,
o carinho e o cuidado que eles têm com todos nós nos seus cursos e no auxílio como terapeutas no dia a dia. Nós temos vários colegas entrando aí, todos podem confirmar isso. Agora você, Roserli, se apresente também para o nosso público. Olá, boa noite. Tudo bem, doutor Idalino? Tudo bem, Tudo bem, Roserli? Roseli? Que bom estar com você novamente. Gratidão também pelo convite, por estarmos juntos mais uma vez. Isso é ótimo, né? Maravilhoso. Eu sou Roserli Pantoff, sou empresária, sou designer de interiores, sou formada e graduada em terapia regressiva com esse fantástico homem que está aqui com a gente, né? O doutor Idalino Almeida. E também somos formadas em ressonância psicoterapêutica, que é a técnica que nós vamos falar hoje, que é maravilhosa. Realmente é uma técnica aí encantadora, que está auxiliando muitas pessoas no nosso país e também fora dele, né, doutor Idalino? Com certeza, muito mais fora do país aqui. É Muito. isso aí. Para vocês verem que não tem limites para essa técnica, né? Hoje, então, gente, o nosso tema é os benefícios que a ressonância... Nosso tema hoje do nosso bate-papo profissional, né? Que está aí dentro da nossa live terapia, aqui do Caminho da Felicidade. Então, o tema é os benefícios que a ressonância psicoterapêutica pode promover em sua vida, na vida de familiares e amigos. Então, eu quero que o doutor Idalino, que é o criador dessa técnica, né, possa explicar para as pessoas que estão entrando aí o que é a ressonância psicoterapêutica, doutor Idalino. Bom, muito bem. Na live anterior, nós falamos muito aqui, o nosso bate-papo foi a terapia regressiva. A terapia regressiva foi aquele sucesso, né? E realmente fez muito sucesso como terapia de vidas passadas, como regressão de vidas passadas, né? Mas hoje vamos bater um papo sobre a ressonância psicoterapêutica. Mas espera aí, e por que ressonância psicoterapêutica? Vamos lá. Com a terapia regressiva, nosso paciente está na nossa frente no consultório, nós trabalhamos, colocamos ele no estado total de consciência e a gente consegue, ou seja, buscar a causa e a origem dos seus conflitos. Mas é limitada. Por que é limitada? A terapia regressiva. Por quê? Porque, às vezes, o profissional ele tem que ficar suscetível à censura interna e às crenças limitantes do seu cliente. Por outro lado, existem alguns casos da terapia que não se consegue fazer, não se consegue praticar. Por quê? Por exemplo, eu não posso, com outra técnica, senão com a ressonância psicoterapêutica, eu não posso fazer uma sessão de terapia com uma pessoa que está em coma. Por quê? Ele não está consciente. Mas a mente inconsciente dele está ativa. Então eu posso, sim, fazer esse trabalho, fazer essa conexão, fazer essa sintonia via ondas cerebrais e nós vamos trabalhar o inconsciente dele. Ele pode estar aqui no Brasil, pode estar em qualquer país. O importante é essa conexão. E essa conexão é baseada na grande teoria do Jung, do grande cientista Jung, que fala que ou seja, todos os inconscientes são interligados entre si. Se todos os inconscientes são interligados entre si, então isso nos facilita o nosso trabalho. Uma terapia de inconsciente para inconsciente, a pessoa pode estar em coma em qualquer parte. Porque se todos estão interligados. Então, cada um de nós, o nosso inconsciente está interligado no inconsciente maior. Ou seja, no inconsciente que é o todo. E, de alguma forma, essa partícula dentro de nós nos permite. Então, o que é a ressonância? Né? A ressonância psicoterapêutica é uma técnica, uma psicoterapia, tá? Entre dois inconscientes conectados via ondas cerebrais, conduzido por um profissional terapeuta. Espera aí, como é que é isso? Como é que define? Ou seja, é uma psicoterapia, ou seja, de intercomunicação entre dois inconscientes, seria o inconsciente do coterapeuta e o inconsciente do cliente. Mas tem alguém que está conduzindo. Então, o terapeuta ele é treinado, ele é preparado, ele é capacitado para trabalhar com essas ondas cerebrais. Trabalhar com esses inconscientes. Tá? Não é assim, qualquer pessoa sem um determinado treino. Então, de alguma forma, quando o trabalho é feito direto com o inconsciente da pessoa, o resultado é mais rápido. Além de ser mais rápido, é mais eficaz.
Por quê? Porque a ressonância psicoterapêutica, também como a terapia regressiva, a gente não trabalha com os sintomas é apenas a isca para chegarmos à causa. Então, é uma terapia que busca a causa, a partir da causa o desfecho de todo o contexto terapêutico. Ok? Então, de alguma forma, a ressonância psicoterapêutica tem melhorado não só os pacientes, como também os profissionais, porque o profissional que está limitado a só trabalhar com as pessoas que estão ali, tá, com todas as facilidades. Mas com a ressonância psicoterapêutica, você pode trabalhar com um bebê, tá? Por exemplo, o inconsciente do bebê está ativado. Você pode trabalhar com um autista, você pode trabalhar com pessoas drogadas, ou seja, porque você vai trabalhar não é com o intelecto dele, você vai trabalhar com a mente inconsciente dele, com os registros de memória que lá estão, né? Ou seja, conflituando, criando uma série de dificuldades. Então, é com esses conflitos. Então, ou seja, o que faz a ressonância psicoterapêutica? Por que ela é uma técnica completa? Porque ela faz a investigação psíquica, que é a primeira coisa que ela faz. Depois ela faz a regressão, tudo na primeira sessão. A regressão de memória, que é a personificação do conteúdo conflituoso de memória. E, por fim, a ressignificação. Então, numa primeira sessão de ressonância, você já tem esses 3 aspectos atuando. Ok? Que de alguma forma, isso já te dá um mapa de como é que está o conflito daquela pessoa para a sessão seguinte o terapeuta, poder trabalhar. Então, a ressonância psicoterapêutica, ela abre um leque para os profissionais, amplia o número de atendimentos, tá? Onde vai se trabalhar com pessoas, até pessoas que estão perdidas, estão desaparecidas, porque se todos os inconscientes estão interligados, então isso não é problema. Vocês entendem? Então, é uma técnica de intercomunicação. Aí alguém pergunta, mas como isso é possível? Gente, isso é uma técnica que sua estrutura tem mais de milhões de anos. Quem nunca viu falar na telepatia? O que é a telepatia, senão uma transmissão de pensamentos? Isso já existe. Hoje é objeto de tese, de estudos em algumas universidades, principalmente lá em Harvard. Ou seja, a transmissão de pensamentos. Hoje, isso já é muito comum. Então, o que é a ressonância, senão o processo da telepatia aplicado à terapia? É só isso. Porque é a transmissão de pensamentos via ondas cerebrais, conduzido por um profissional capacitado para trabalhar com essa conexão. Percebe? Então, não tem. O que traz agora, o que está vindo agora com o nome de ressonância psicoterapêutica é uma técnica antiga de intercomunicação entre os sábios, que é chamada telepatia. Ok? Hoje, por exemplo, está sendo testado em Harvard, em Beresford, lá em Israel, na Faculdade de Medicina, a telepatia, ou seja, a transmissão de pensamento com eletrodos. E algumas universidades estão chamando de internet cerebral, a intercomunicação. Com a ressonância psicoterapêutica, não é necessário usar eletrodos. Tá? Apenas a gente vai trabalhar com o inconsciente de um coterapeuta, tá? Em conexão com o inconsciente do cliente, e esse processo, então, aí é feito a investigação, é feito a regressão, é feito todo um processo, tá certo? Todo um contexto terapêutico que é trabalhar com a causa, e o resultado é muito mais rápido e muito mais eficiente. Em vez de ser eletrodos, são comandos, né? Que se dá para a mente inconsciente. Eu queria dar boa noite a todas as pessoas que chegaram e nos deram boa noite. E a Telínia, ela perguntou como funciona essa técnica. O doutor Idalina explicou, mas eu vou procurar aqui colocar de uma forma bem fácil. Vamos supor aqui que estamos fazendo a técnica. O doutor aqui é o terapeuta. Eu sou o coterapeuta, a qual ele vai acessar meu inconsciente. E a Roseli é a cliente, que pode ou não estar presente. Então, o que ele vai fazer? O doutor Idalino vai acessar o meu inconsciente e vai entrar no inconsciente da cliente, que é a Roseli, e vai trabalhar todos esses aspectos que o doutor Idalino trouxe, né? Vai buscar a causa dessa situação, né, doutor Idalino? Saber onde surgiu essas dificuldades a qual a Roseli está trazendo para ser trabalhada, né? Vamos supor que ela tenha dificuldades em
medos. Medo que irracional, que não sabe lidar com esse medo. Medo por água, por exemplo. Já fez a terapia, tentou fazer a terapia, não conseguiu, porque às vezes, como o doutor Idalino falou, né, às vezes o próprio inconsciente do próprio cliente bloqueia, mas o inconsciente do coterapeuta vai facilitar isso, quando ele entra em contato com o inconsciente da cliente. Então, é o doutor Idalino, que é o terapeuta, vai através desses comandos, né, que seriam os eletrodos que os cientistas estão buscando. Então, ele vai me colocar em estado de relaxamento e vai dar os comandos e vai acessar o inconsciente de Roseli. E como ele disse, não é uma técnica simples, é uma técnica aí estudada, já como ele falou, tem milhões de anos, mas a qual ele nos trouxe e conseguiu nos trazer de uma forma bem, bem interessante, né? Didática, assim, para a gente poder colocar na nossa clínica, a qual ele disse facilitou muito a nossa vida, porque como o doutor Idalino disse, como terapeuta, às vezes, a gente fica limitado, né? Só trabalhando ali com o inconsciente por conta do inconsciente querer, às vezes, defender, não, mas proteger a pessoa, ou às vezes é uma coisa muito dolorida, então o inconsciente não abre para o trabalho. E essa técnica, não, ela não tem portas, não é isso, doutor? Com certeza. E aí, por exemplo, esse nosso último livro que nós escrevemos, a gente conta um caso, foi experimentado no Laboratório de Física Nuclear da UFBA, através do professor Garcia. Essa prática, onde nós, com todos os doutores lá no Laboratório de Física Nuclear na Universidade Federal da Bahia, está lá no meu livro, esse último livro que eu escrevi sobre a ressonância psicoterapêutica, onde nós fizemos, em prática, testando essas ondas cerebrais, e a gente, reunidos aqui, a gente fez a conexão, a sintonização com o inconsciente do colega lá na Europa. E conversamos com a mente inconsciente dele. E depois pegamos o telefone e ligamos. Está lá no meu livro. Está lá nesse último livro de ressonância, onde eu conto essa experiência. Tá? Com o professor, foi o professor Garcia. Tá certo? Foi uma experiência entre o Laboratório de Física Nuclear. Nós estávamos fazendo essa experiência. Então, hoje já é objeto de estudo acadêmico. Tá? Inclusive, a doutora Silvia também já está desenvolvendo a sua tese de doutorado em cima desse processo. Tá certo? Então, observe. Observe que hoje está tomando vulto, ou seja, está crescendo na Europa. Na Europa é mais conhecida do que aqui. Ok? Por outro lado, deixando bem claro, aí você diz assim, mas acessar o inconsciente do outro, sim, só que o outro inconsciente é o que autoriza. Se o outro inconsciente não autorizar, não existe exceção. Porque não existe, em Hertz, não existe afinidade, não existe acoplamento de ondas. Então, a sessão só existe porque existe essa afinidade, essa conexão. Agora, o inconsciente da pessoa é que autoriza. Não é nem a pessoa, é o inconsciente da pessoa. Isso já é a pergunta da Nina aqui. Ela pergunta o seguinte, boa noite. A pessoa a qual será acessado o inconsciente precisa saber que está sendo feito isso? Ou pode fazer para alguém que, por exemplo, não quer mais fazer terapia por medo? Isso, pode sim. Agora, se o inconsciente dela autorizar, tem sessão. Se o inconsciente dela não autorizar, não tem sessão. Deixar bem claro. Agora, Nina, é o seguinte, a pessoa não precisa ficar sabendo. Como o doutor Idalino disse, não é o ego, não é a pessoa ali que autoriza, é o inconsciente. Como essa técnica, né, na minha visão, eu sempre falo isso, que é um ato de amor, eu até hoje, pelo menos eu até hoje, não tive nenhum caso de negação do inconsciente. Porque a gente sempre coloca que é para o bem e a felicidade do cliente. Então, se a pessoa está sofrendo, né, um familiar, um amigo, você vê que ele está sofrendo e você quer ir buscar essa técnica, entrando em contato com os profissionais. Aqui tem o doutor Idalino, tem a Roseli, tem eu, tem várias pessoas que entraram aqui, a Rita, tem várias pessoas que entraram aqui, a Graça, vários clientes que entraram aqui, o Paulo, vários profissionais. E aí, você vai trazer qual o problema da pessoa e aí vai fazer a técnica. Mas como o doutor Idalino falou, possa ser que o inconsciente não autorize, mas que nem no meu caso, isso ainda nunca aconteceu. Né? Doutor Idalino, sim, pode falar. Só complementando. Pode surgir uma pergunta aí, mas quando é que o inconsciente não autoriza?
Na live anterior, falando de terapia regressiva, eu disse o seguinte, sobre um vírus que nós temos dentro de nós. É só por analogia. Não é vírus nenhum, é apenas nosso instinto de preservação. Ok? Isso. Que o instinto de preservação, ele percebe que o que está sendo conectado não está de acordo com alguns princípios do cliente, o instinto de preservação trava e o inconsciente nega. É só isto. É só uma questão do instinto de preservação. Ok? Maravilha. Quando não está em conformidade com o programa dele internamente, do inconsciente internamente. O instinto de preservação trava. Isso é difícil acontecer. Em 1000 casos acontece um. Mas aí a gente trabalha, a gente verifica, vamos trabalhar as resistências do cliente para saber que programa ele criou, que programou essa seu... situação. E pode ser feita novas tentativas, né, doutor? Como o senhor falou, diminuindo mudando a frequência, alterando a frequência para ver se pode ser frequência baixa também. Tudo isso acontece, tá? Tudo isso é uma questão, tudo isso é treinado e ensinado no curso. Ok? Maravilha. Mas é isso aí. Doutor, na live passada, o senhor falou como surgiu a terapia regressiva, como o senhor trouxe esse curso aqui para o Brasil. Eu gostaria que o senhor falasse como o senhor trouxe, quando o senhor achou a necessidade também de transformar essa técnica, que o senhor disse que já existe, até transformar essa situação que já existe, transformá-la como técnica, para ajudar como terapia. Em que momento o senhor sentiu essa necessidade? Se o senhor quiser relembrar as pessoas que estão entrando aqui, porque possa ser que tenha pessoas novas, como o senhor precisou lançar a terapia regressiva e também depois, como se a ressonância foi antes ou depois da terapia regressiva, já que um e outro está relacionado. Então, eu gostaria que o senhor relembrasse a necessidade que o senhor teve de trazer essa terapia regressiva aqui para o Brasil, na sua clínica, e trazer o curso, desenvolver o curso, e também explicar como veio a ressonância depois disso, em que momento, porque na clínica a gente vê a dificuldade. Então, eu gostaria que o senhor colocasse. Pois é, a ressonância psicoterapêutica, ela partiu de uma necessidade que eu comecei falando, né? Puxa vida, a gente desenvolvi e trabalhei com a terapia regressiva há muito tempo, mas tinha situações que eu não podia trabalhar. Eu não podia trabalhar porque eu não conseguia. Tipo assim, uma pessoa que me procurou, estava grávida, né? E ela estava passando muitas dificuldades. A gente nos procurou com a terapia regressiva, com a mãe, eu trabalhei com a mãe. Mas a gente começou a perceber, começamos a estudar o inconsciente, porque o que nós sabemos hoje, o que a academia, o que a ciência sabe do inconsciente é muito pequeno, é muito pouco. É muito pouco, tá? O que Freud nos apresentou, depois o Jung veio e formatou melhor, mas mesmo assim tem muita coisa do inconsciente que ainda não está sendo estudada. E a gente está desenvolvendo há muitos anos essas práticas e vimos o quanto a importância do inconsciente na nossa vida. Aí começamos a estudar isto. Eu fui à Índia, descobri lá muitas coisas. A gente fez umas viagens pelo mundo, a Índia, Nepal, conversando com aqueles monges, a gente começou a verificar que eles têm um contato com o inconsciente muito melhor. Por isso que eles conseguem resultados maravilhosos. E aí, resultado, ao chegar aqui, eu sempre dizia, meu Deus, eu preciso ajudar, eu preciso fazer terapia com uma pessoa que está em coma, eu preciso fazer terapia com um autista, coisa assim. Ou seja, é um negócio mais profundo, né, com drogados. Então eu comecei a pesquisar e investigar o inconsciente. E fui buscar muita coisa sobre o inconsciente pelo mundo. E aí conseguimos perceber que há a possibilidade da gente acessar o inconsciente e conversar com o inconsciente. E ao saber, a conversar com o inconsciente, comecei a perceber que o próprio inconsciente da pessoa nos diz o que é melhor para a sua personalidade. Percebe? Comecei a descobrir isso, esse contato. Aí que originou primeiro a PDI, que é essa parceria com o inconsciente. Comecei a fazer parceria com o inconsciente do cliente. E aí ele começou a usando o próprio cliente, né, acessando o inconsciente dele, para ele te dar, para ele poder te direcionar na situação. Muito legal. E aí foi formatando com soluções maravilhosas, e daí em diante, começamos com a PDI, e depois formatamos
a ressonância psicoterapêutica, que Aí aí ficou tudo englobado. o senhor, então, deve ter parado e pensado, "Bom, se eu posso fazer diretamente com o cliente, acessando o inconsciente, ele me orientando, então eu posso usar uma pessoa que eu vou Exato. instruir, né, um coterapeuta, e acessar o inconsciente de outro. E aí, sim, o senhor começou a fazer. Aí, resultado, aí eu fui instruído também, tá? Eu poderia ampliar esse trabalho. E aí, Olha, resultado, eu coloquei até uma colega psicóloga no estado alterado de consciência, tá certo? O que é estado alterado de consciência? Chamei de hipnose. Coloquei no estado alterado de consciência, afastei a mente consciente da colega e fui trabalhar com o inconsciente dela. E com o inconsciente dela, como diz Jung, todos os inconscientes interligados, pronto, fiz a conexão. E é dessa forma a gente pôde desenvolver e fundamentar a ressonância psicoterapêutica. eu imagino que o senhor ficou maravilhado, né, com essa descoberta. Pois é, porque aí resolveu todas as minhas dúvidas. Posso atender qualquer pessoa, em qualquer situação. Pode estar aqui, pode estar no Japão, como eu tenho um paciente no mundo todo. Qualquer lugar, distância não existe. Não tem porta. Distância não existe, não tem limites. Que bom, então entrou de uma necessidade disso que a gente diz, quem é doutor Idalino, quem conhece o doutor Idalino sabe o quanto ele quer ajudar a humanidade, a sua preocupação com a felicidade da humanidade, então surgiu dessa necessidade de ajudar as pessoas e foi acontecendo naturalmente. E você, Roseli, quando a ressonância psicoterapêutica entrou na sua vida? O doutor Idalino, que foi o criador, nos mostrou que pela necessidade, né? E você, quando você conheceu a ressonância psicoterapêutica? Então, com a ressonância, na verdade, eu conheci com você, porque você estava fazendo o curso de terapia regressiva, e aí o doutor Idalino trouxe a técnica da ressonância lá em Salvador, e você acabou fazendo uma paralela, né? A terapia regressiva junto com a ressonância psicoterapêutica. E a gente sempre trabalhou junto. A Wanda, ela ia aprendendo e ia me passando. E aí a gente ia trabalhando juntas e eu, nesse contexto, fui aprendendo com ela muitas coisas. E eu me interessei pela técnica, porque realmente é uma técnica fantástica. Ela pode auxiliar muitas pessoas, né? Tem muitas pessoas que têm muitas dificuldades, né, de fluir na vida. Não é só pessoas em coma, não é só pessoas drogadas. Pessoas assim que querem mudar, mas que não conseguem, que estão ali presas em alguma situação. E com a técnica você ajuda a pessoa a se encontrar o caminho da felicidade dela, né? O caminho para ser feliz, para poder viver, desbloquear esses conflitos. E aí, o doutor Idalino lançou uma turma lá em São Paulo, na época, né? E no Instituto Marta Mendes, maravilhosa Marta, grande abraço a ela, tenho muito carinho por ela. E como eu já tinha dito na outra live, eu não viajava, sabe? Eu era uma pessoa assim, eu viajava só com a família, fiquei muito acomodada e tal. E a técnica, a ressonância, eu fiz antes da terapia regressiva. Então eu fiz a ressonância primeiro, depois eu fiz a terapia regressiva. E só tinha em São Paulo. E eu não era acostumada a sair, mas eu aprendi a sair, eu tive muitas experiências ali em sala de aula com o doutor Idalino, é uma pessoa maravilhosa que está ali aberto para auxiliar você e todos que estão ali aprendendo, né? Então a gente trouxe muito conteúdo, a gente aprendeu muito em sala de aula. E é importante esse conteúdo prático, não somente o teórico, né? A prática, nossa, ela faz toda a diferença. Então, a gente tinha essa troca de informações, esse aprendizado que era... A gente sempre voltava do curso deslumbrada, né? Porque realmente acontece. É uma técnica que você coloca ela em ação e realmente acontece. Porque, como o doutor Idalino disse, todos nós estamos interligados. Não tem como. É isso, gente. Todos estamos interligados. Então, foi fantástico ter aprendido, né? Poder ter feito a ressonância. Eu gosto muito dessa técnica, porque o foco da ressonância é a felicidade do cliente. A gente trabalha, né, doutor Idalino, com queixas, assim, bem terríveis, de pessoas, assim, que estão em situações bem complicadas mesmo. E com a ressonância, conseguem sair daquele abismo,
né, que entraram emocional, daquela situação difícil, que acha que não tem fim, e normalmente é um familiar que traz, né? Normalmente é um familiar que traz querendo ajudar o outro, o marido, a esposa, a mãe, o filho, e etc. Então, assim, é uma técnica que pode realmente, ela abre um leque de oportunidades para o profissional, que ele aprende muito em cada sessão, porque cada sessão que a gente faz, gente, não é uma sessão assim rápida, é algo demorado, você vai entrar na história da pessoa, né? Você vai sentir igual. Quando eu sou a coterapeuta e a minha irmã, ela é a terapeuta, o coterapeuta é quem acessa o inconsciente do cliente. Então, eu vou viver, né, aquelas histórias ali, e são histórias sofridas, são histórias que a pessoa gravou ali e sozinha ela não consegue retirar aquilo. E numa sessão de ressonância psicoterapêutica, nossa, desbloqueia, assim, a pessoa vai seguir o seu curso, vai conseguir realizar o que ela almeja, que ela estava presa, mas que, como o doutor Idalino disse, chegou na origem, chegou na causa, trouxe para o aqui e agora, entendeu, compreendeu, ressignificou. O que era negativo agora é positivo. E aí a pessoa entende isso, né? E vai levando a sua vida. Ela pode ser tanto a pessoa participar, né, da sessão, a própria pessoa pode participar, que como a Vanderly disse, às vezes a pessoa não consegue fazer a terapia. Na própria terapia, ela é tão bloqueada assim nela mesma que ela não consegue se abrir. A terapia regressiva. Isso, a terapia aí vai para regressiva. ressonância. Isso, aí na ressonância a gente faz a pessoa estar presente, a gente já teve vários casos assim, com vários clientes que a gente trabalhou, nossa, a pessoa fica vislumbrada, ela realmente, porque ela entende, né? O inconsciente dela está ali trabalhando, mas o consciente está ali vendo, também. Né? Ele está entendendo. O consciente está presente, entendendo o que passou na vida dela, nessas existências, né? É maravilhoso. E está sofrendo, né, junto, ela sofre junto, ela entende junto, ela sorri junto, tudo ali junto, e é bem interessante. Aí ela começa... Muito interessante isso que a Roseli falou, porque quando o próprio cliente está presente, ele começa já a entender por que de certas atitudes. Ele está assistindo a história da vida dele e ele começa a entender os bloqueios. Então, é como ela falou, se emociona, fica feliz, né? Porque é uma viagem. Eu tive essa oportunidade de fazer isso, mas só eu quero fazer colocar aqui uma explicação. A Roseli falou que realmente eu conheci a técnica, né? Através do doutor Idalino, eu estava fazendo terapia regressiva em Salvador, e ele nos apresentou essa técnica. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso, né? A terapia regressiva já foi um divisor de águas na minha vida. Aí ele vem com essa técnica que não tem barreiras. Eu falei, meu Deus, porque às vezes, doutor Idalino, às vezes, a gente está trabalhando a terapia regressiva com o cliente, mas o cliente sofrido porque o pai não aceitava, meu pai tinha dificuldades, a mãe tinha resistência, um amigo, uma amiga sofrendo muito, e o cliente ali sofrendo, quer ajudar, e aí vem a ressonância ajudar essas pessoas, né? Então, quantas vezes a gente já fez ressonância para amigos, né? Para filhos, para pais, para irmãos. Então, ela veio assim, como o doutor Idalino, ele falou o seguinte, que essa técnica existe há milhões de anos. Tudo bem. Mas foi o senhor que pôde sistematizá-la dessa forma. E nos dá essa oportunidade de poder acessar. O senhor colocou uma orientação nisso, porque saber que existe, a gente sabe. Tentar fazer essas coisas, muitas pessoas fazem, e às vezes até piora a situação dos outros. Mas a sua técnica não. A sua técnica ela é completa. Ela abre, trabalha e fecha. Então é isso que a gente tem que colocar aqui. É uma técnica completa. Isso. Mas eu só vou acrescentar uma coisa aí que você falou muito bem. Por exemplo, quando eu disse que essa técnica, a base dessa técnica, que é a transmissão de pensamento chamada de telepatia, que apenas só comunicação, ou seja, o que foi que eu fiz? Eu só apenas
Peguei essa comunicação via ondas cerebrais e sistematizei num contexto terapêutico. Apenas, viu, gente? Apenas ele está No falando. contexto Quem terapêutico. faz a técnica, quem já foi beneficiado com a técnica, não tem nada de apenas, não, gente. Você vê que é uma coisa que foi muito bem elaborada. Eu falo isso porque eu mesma, né, já participei fazendo para mim, por exemplo, eu coloco a Roseli como coterapeuta e eu mesmo acesso meu inconsciente. E também já tive oportunidade de passar por essa experiência da Roseli fazer com outro coterapeuta e eu vivenciar essa experiência meu raciocínio está ali e conhecendo as minhas experiências, que é fascinante, a gente já vai falar disso, que são os benefícios. Então, assim, doutor Idalino, não vamos diminuir, não, a sua importância. A sua importância, o senhor é um missionário, o senhor, Ok, eu não com estou certeza. jogando confete, o Isso. senhor é um missionário, o senhor veio para o planeta para nos orientar. A terapia, como eu sempre falo, significa tairapia, significa servir a Deus. Seria Então, nós estamos aqui para isso. O doutor Idalino é uma pessoa que realmente assina embaixo sobre isso. É uma pessoa que veio servir a Deus. Então, não é pouca coisa, não. Viu, assim doutor? seja. O senhor Assim apenas seja. não fez, não. O senhor nos deu uma oportunidade, assim, o senhor abriu fronteiras, doutor Idalino. Sim, Foi uma sim. bênção mesmo. É, Essa com essa técnica, verdade. ela E é isso uma permite. bênção, porque... É verdade. Pode E falar. esse processo dessa interação entre o coterapeuta, ou seja, nessa triangulação, o coterapeuta, o terapeuta e o paciente, ou seja, esses três inconscientes trabalhando, então é a beleza dessa translocação de consciência nesse processo, tá? Ipsiliter é fantástico. O resultado terapêutico é bem mais eficiente, não é? Então, de alguma forma, ou seja, é uma triangulação, o coterapeuta, o terapeuta e o paciente. Então, resultado, essa vivência da translocação, como quando o Roseli falou, ela como coterapeuta, ela sente dor, ela, na hora H que ela está na conexão, ela sente a dor, ou seja, aquela memória é projetada para ela, ela No sente corpo dor, dela. sente tudo. Isso chama-se translocação, a translocação de consciência. Então, isso é algo fantástico. Por quê? Porque o outro inconsciente, que é o paciente, ele está vendo tudo. Ele está vivenciando tudo. Né? E isso é que nos dá o teor, a essência de toda essa terapia e o resultado maravilhoso. Lembrando, todo o trabalho é de inconsciente para inconsciente. E via onda cerebral. O que é mais importante, né, doutor? O que é mais importante, a pessoa observa tudo isso e no final ela fala, meu Deus, realmente, nossa, isso daí aconteceu comigo mesmo, aos meus 3 anos, ou minha mãe disse que na minha gestação teve isso, e eu tenho essas dificuldades, eu sinto isso mesmo, porque lá naquela outra memória minha lá de outra existência lá, realmente eu trago isso hoje, eu tenho isso em mim, tudo que vocês falaram realmente é o que acontece, né? Então, isso é fantástico, e assim, eu fico maravilhada, porque quando a gente acessa o inconsciente do cliente, você entra na história dele, gente, é muita coisa. E é como o doutor Idalino disse mesmo, você revive tudo, você sente no corpo, é como se fosse você ali, naquela história. Então, o terapeuta também, que está dirigindo, ele também entra na história. Então, todos estão conectados. Muito bem, então. Muito bem. A Roseli e o doutor Idalino falaram isso mesmo, porque às vezes, por exemplo, a gente já teve, né, pais, por exemplo, que fizeram para os filhos, então, online. Então, estão os pais ali assistindo, aqui como vocês estão nos assistindo, e eu e a Roseli no consultório. Mas também pode ser feito, vamos supor, se eu estiver na minha casa, a Roseli na casa dela e os pais na casa deles, também dá para fazer. Mas é tão intenso, gente, que é como você entrasse dentro de um filme e você fica hipnotizada ali naquela situação. Só termina quando termina. É incrível. É uma viagem, é uma coisa fantástica. Então, todas as pessoas que estão ali, sejam os pais, seja o próprio cliente, seja a pessoa que veio, né? Por exemplo, os pais, ou a filha, ou a própria pessoa, seja quem for, é intenso. As pessoas vivem a mesma experiência, como se estivessem dentro daquilo. Agora, doutor... Como você disse, Wanda, como você disse, quando só termina quando acaba mesmo,
quando começa, gente, não é uma coisa só. Vai uma, vai duas, vai três, vai quatro, às vezes vai 5 situações. Então, por isso que é um trabalho demorado. Mas todas essas 5 são resolvidas no aqui e agora, dentro da sessão. Então, então né, é isso que eu falo, que não fica é nada só aberto, colocar, né? não é só sistematizar. Essa É. técnica elaborada por Dr. Idalino, ele nos traz a forma de fazer isso. É aí que está. É E essa a muito diferença. bem feita, e muito bem feita. Porque é importante você ter a teoria, mas você precisa saber usá-la na prática. E é Saber usar isso que o na doutor prática. Idalino coloca para nós. Porque ele trabalha com a gente no curso totalmente, toda a aula tem a prática. E precisa Isso. fazer assim, para você aprender a usá-la. Senão, como é que você vai usar? Só a Pois teoria é, não tem jeito. Porque com é pura certeza. prática ali, né? É uma Perfeito. benção. A E a gente Luci de está Matos, percebendo, né, Roseli? A gente está percebendo que hoje muitos colegas psicólogos, muitos colegas médicos, hoje estão trabalhando não só com a terapia regressiva, também com a ressonância psicoterapêutica, com resultados maravilhosos, principalmente aqueles profissionais, psicólogos e médicos que são psicoterapeutas, hoje estão trazendo grande benefício, grandes resultados para dentro do seu consultório, porque estão percebendo o quanto está ampliando todo o processo. porque não é mais só o físico e o emocional, porque essa técnica abrange físico, emocional, espiritual, energético, né? Então, e emocional são 5 corpos. Agora tem a Lucia, ela está perguntando o seguinte, eu não sei se a senhora assistiu, eu assisti a série Uma Nova Mulher. Ela está perguntando se retrata fielmente essa técnica. É mais ou menos, porque ali é mais próximo da constelação familiar. Viu, Lucia? O senhor assistiu, doutor, essa série? Uma Nova Mulher? Eu não assisti, mas Silvia me contou, porque contaram para ela. Porque parece que eles pegam uma mulher lá no laboratório, né? E parece que bota essa mulher no estado alterado de consciência, no estado com os eletrodos, para poder ela captar qual é a doença e qual é a questão. Não é essa não, doutor. Não? Essa daí é uma série onde eles é realmente muito parecida com a constelação familiar, que vai abordar os problemas dos ancestrais. Mas, Luci, o acesso é mais ou menos assim também. Você vai buscar a origem do problema. Só que na constelação, eles trabalham com os ancestrais. E na técnica aqui, a gente está trabalhando com as nossas subpersonalidades, que a gente diz de existências anteriores, ou mesmo aqui nessa existência. Porque você, criança, é uma subpersonalidade sua, que se não está bem resolvida aí, ela vai estar te incomodando, vai estar sofrida aí dentro de você. Mas é muito legal. Eu acho assim, como o doutor está falando, que os médicos estão usando essas técnicas, está se abrindo a cabeça, né? E os filmes estão vindo, trazendo essas técnicas como técnicas mesmo, né? Porque antes, era uma coisa taxada como esotérica, né? Que não tinha confiança, e hoje não. Está mostrando o resultado, né? Então, doutor, vamos entrar, então, nos benefícios que a ressonância psicoterapêutica pode promover em sua vida, em nossa vida, na vida de todos nós, os familiares e amigos. Isso. E aí a gente já pode estar falando, né, dos exemplos, né? Eu mesmo posso dizer, eu vou começar por mim aqui, depois vocês vão falando. Nenhuma dessas experiências que nós fizemos, porque assim, eu e a Roseli, a gente está sempre, como ela falou, desde que eu aprendi essa técnica maravilhosa, eu já comecei a usar ela de cobaia. Ou seja, transformei ela em coterapeuta. E ela ficou tão maravilhada que ela foi fazer também. Ela falou, eu também quero ser terapeuta. E às vezes eu sou coterapeuta dela. Então, mas teve uma técnica que eu pedi que fizesse, que eu não queria. Eu pedi que ela fizesse com um coterapeuta. E eu sempre fui apaixonada por árvores. Eu amo árvore. Quem me conhece sabe que eu vivo abraçando árvores. Quando eu morava em Feira de Santana, ali na Getúlio Vargas, eu ia caminhar, eu vivia abraçando as árvores. Né? O povo podia dizer, essa mulher é doida, né? Tá tudo bem. E aí o que acontece? Nenhuma dessas existências foi colocado que eu vivia nas árvores.
Eu participava de um bando que vivia à margem da sociedade. Então, meu lar, a minha casa era a árvore. E aí, doutor, desde pequenininha, quando às vezes eu estava chateada, eu ia lá para o quintal, porque antes a gente tinha quintal, né? Certo. Eu ia lá para o quintal, ou abraçar a árvore, ou ficar com o pé no chão perto de uma árvore, que é onde eu me sentia segura. Entendi. Então, não é interessante, né? Então, Muito aí, como a interessante. Roseli falou, em algumas existências, você vai vendo algumas particularidades da sua vida. E quando eu ouvi o coterapeuta falando daquilo, que na verdade era o meu próprio inconsciente, eu chorei, porque eu fiquei emocionada. Claro. Então, assim, se eu disser para o senhor que eu lembro qual era o meu problema na época que eu fui pedir isso, não lembro. Mas que isso aí me marcou bastante. E isso tem acontecido muito, sabe? Tem ajudado muitas pessoas. Com certeza, né? E a gente vê que essas memórias, o grande problema é que as pessoas não percebem que dentro do nosso inconsciente existe um arquivo. E esse arquivo tem todos os nossos registros, tanto as memórias negativas, conflituosas, como as memórias boas, né? E só que acontece que essas memórias, as que têm essa carga emocional negativa, elas estão lá latentes, pronta para qualquer hora, né, gerar um programa e agonizar a vida da pessoa. Então, resultado, quando a gente trabalha com a ressonância psicoterapêutica, ao acessar essas memórias podem, não, inclusive, nem ser sua daqui dessa vida. Pode ser de uma ancestralidade qualquer, mas ela forma um programa e fica rodando em segundo plano. Então, de alguma forma, os benefícios são enormes. Sem contar que você se conhece, você passa a se conhecer. Porque no passado era muito dito, conhece-te a ti mesmo. Como você pode conhecer a você mesmo que você mal se conhece intelectivamente? Mas conhecer suas reações, conhecer seus comportamentos, estudar seus comportamentos, saber por que você se comporta dessa forma ou dessa forma, esse autoconhecimento, isso é muito importante. Esses benefícios são valiosos, são maravilhosos. Você começa a perceber, olhar para trás, puxa, esse tempo todo eu estava me comportando dessa forma, puxa vida. Aí você começa a enxergar lá na frente como é um novo andar, como você vai andar diferente, então você vai administrar, você vai moldar, criar um novo caminho. Tá? Isso é muito importante. E a ressonância traz isso para você, para cada uma das pessoas que se propõem a passar pelo processo. E também aos profissionais que estão realmente se interessando em conhecer a técnica, vai poder ajudar muito os seus clientes. Vão ver que dentro do consultório tudo vai começar a andar. O seu processo terapêutico vai começar a andar e muitos pacientes vão estar te procurando. Por quê? A técnica da ressonância psicoterapêutica é uma técnica que nós estamos trabalhando com o inconsciente. As universidades, academicamente, já estão sendo trabalhados, mas com eletrodos. E essa técnica da ressonância psicoterapêutica trabalha com ondas cerebrais, nas várias frequências delas, tá certo? E o nosso inconsciente trabalha com ondas cerebrais. Ele trabalha, ele está sintonizado, ele é regido por as ondas mais altas. A mais alta no sentido, mais alta em termos de hertz, mas na realidade em frequência ela é baixa. Tipo assim, as ondas teta. As ondas teta da faixa de 4 ciclos por segundo. No entanto, essa onda que nós estamos usando aqui agora, essa onda cerebral, é na faixa de 10,3 ciclos por segundo. Essa é alta em relação ao que o inconsciente trabalha. E é onde estão todos os nossos arquivos. Nós estamos assim, ó, numas ondas mais rápidas, viu, gente? Aí quando a gente acessa os arquivos, as ondas vão assim, ó, mais lenta, que é para você acessar, né? Roseli, me fala aí, fala de algum caso que te impressionou na ressonância, tem tantos, né? Mas diga algum dos casos. Deixa eu só fazer uma colocação aí que o doutor Idalino falou. Quando é realizada uma ressonância, a pessoa se transforma, né? Ela nasce uma nova pessoa, que é o que acontece também com a terapia. Então, a pessoa nasceu, ela se permitiu, o inconsciente dela se permitiu ser esse novo ser, né? Com coisas, com escolhas melhores para a sua vida. Nossa, gente, isso é maravilhoso, né? Bom, então, teve muitos casos, né, que a gente trabalhou. Eu vou citar aqui 2 ou 3 casos, né?
o primeiro caso foi de uma adolescente grávida, aqui é o primeiro caso dessa questão, né? Que um ente querido trouxe até nós, no consultório, a situação dessa adolescente, e que não queria o bebê, que ela tinha várias situações ali que baixa autoestima, sabe? Outros tipos de problemas, e estava bem difícil de levar toda essa situação. Estava aí com 2 meses de gravidez, não queria o bebê de forma nenhuma, ela entrava em crises ali, complicado, e aí a gente realizou a sessão de ressonância psicoterapêutica no nosso consultório, onde a gente recebeu o familiar ali, e a pessoa, junto com a gente e com o inconsciente da cliente, no caso, reviveu toda aquela situação. Fomos lá, foi uma ressonância assim, bem trabalhada, a Vanderly lembra disso. Foram várias situações que a gente voltou, foram várias situações que nós voltamos. Muito sofrimento, muito difícil, assim, entre aspas, mas foi maravilhoso, porque em cada situação foi entendido, foi compreendido, foi resolvido, foi desbloqueado, e fizemos a ressonância, durou aí umas 2h30, até mais, mas resolvemos. Passou-se vários meses aí, depois que realizamos essa ressonância, e perguntamos para a mãe, né, como que estava a pessoa, né, e nós tivemos um retorno, um feedback maravilhoso, pois a adolescente já tinha tido a criança, estava apaixonada pela criança, e tudo o que ela sentia antes, todas as situações complicadas que ela trazia, nada mais existia. Então a gente ficou assim muito feliz que no momento eu e até a Wanda a gente se emocionou bastante, porque foi um caso assim bem assim que a gente trabalhou, a Vanderly que acessou o inconsciente da cliente, né? E foi um caso assim bem demorado mesmo, mas gente, o feedback foi fantástico. Nós estamos muito felizes porque o resultado foi maravilhoso. Esse foi um dos casos. Eu lembro, Roseli, desse caso. Eu lembro desse caso, que às vezes eu lembro que batia a mão, e a mãe falava que a menina batia a mão do mesmo jeito. As palavras que eu falava eram as palavras que a menina falava. Então a mãe ficou assim impressionada como é que ali, ela falava, eu não vi a sua irmã ali, eu vi a minha filha no divã. Então foi fantástico, Roseli, muito bem. Você vai falar do outro caso? Ou doutor Idalino? Pode falar você, depois eu conto outro. Não, fique à vontade, pode contar os casos. Pode contar. Eu quero até falar que a gente está no Setembro Amarelo e alguns anos também a gente fez essa técnica. Não foi com a Roseli, foi com a Virgínia, que eu estava em Feira de Santana ainda. E eu lembro que era de uma adolescente que estava com pensamento suicida. Ela estava fora do Brasil. E quem nos procurou foi uma tia. E aí eu falei, bom, seria bom que a mãe participasse, né? Ela pode participar de forma online. Mas o que eu estranhei é que a mãe não quis participar. Eu falei, eu estranhei, né? Não é comum, né? Mas, tudo bem, quem participou com a gente ali, pessoalmente foi a tia. E aí eu fui entender durante o processo, né? A mãe trazia alguma certa aversão, porque por histórias passadas, em vidas passadas, ela e a menina tiveram dificuldades. E durante o processo da regressão, houve processos de hemorragias ali nas situações. Foi tudo trabalhado, foi ótimo. Depois que terminou, e a tia levou o processo, aí a gente sempre pede o feedback, aí nós fomos descobrir
que no momento que a menina realmente estava pensando em suicídio, mas naquele momento a mãe também estava vivendo um processo de hemorragia, talvez ligada a situações que estavam vivenciando ali. Com a ressonância, acabou, já tinha ido em vários médicos e não resolveu o processo de hemorragia. Com a ressonância, a menina se libertou, passou a ser uma adolescente tranquila e a hemorragia da mãe acabou. Então, foi assim, fantástico, É isso mesmo. sabe? Foi maravilhoso isso, você ter esses feedback, porque, doutor, é tão bom a técnica que os clientes esquecem de avisar a gente, porque melhorou, eles esquecem. Por isso que eu e a Roserli, a gente procura de vez em quando pedir o feedback, né? Para a gente acompanhar. Porque assim, quando você está ruim, você lembra do terapeuta. Quando você está ruim, você lembra do médico. Mas quando você está bom, mas não tem problema. A gente sabe que é assim que funciona, né? E saber disso foi muito bom. Pode muito falar, Roserli. Mais algum caso que você lembra? Nós também tivemos um caso de uma adolescente que acabou, tinha um medo assim incontrolável. Quando saía com a mãe, tinha um medo incontrolável da mãe sumir. Morria de medo. E nós fizemos, né, a ressonância com esse jovem e a gente foi descobrir o seguinte: quando a mãe estava grávida, o pai da mãe partiu, morreu, faleceu, né? E estava grávida desse filho, fazia aí o que? Uns 4 meses, 5 meses. E a mãe sentiu, né? A mãe desse jovem sentiu essa perda muito intensa, né? Foi muito difícil. Teve até alguns problemas no corpo devido a essa perda do pai. E a criança absorveu tudo isso. Então, gravou para a criança que aquilo que a mãe sentiu, a criança trouxe. Uhum. E aí a gente descobriu que esse medo, ele tinha medo da mãe, né? Que se a mãe saísse em algum lugar, no mercado, numa viagem, tinha que estar perto, porque se estivesse longe, era como se fosse deixá-lo, como fosse embora e nunca mais voltasse, entendeu? Então foi bem interessante essa daí também. E depois que resolveu essa situação, entre outras, né? Nossa, mudou muito a vida. Hoje sai sozinho, né? Tem outro tipo de vida, não tem mais aquela situação do medo, do apego, né? Da insegurança. As preocupações agora são as paquerinhas, não tem mais a preocupação da perda da mãe, né? Que era muito sofrido para ele. Era desesperador, foi adquirido na gestação. Então não tem como você, né? A mãe também não tem culpa. Não há culpas ali, né? Há uma situação que viveu e que não tinha como separar aquilo no momento, né? Uhum. E como que a pessoa vai explicar uma situação dessa, né? Pois é. E aí acontece, mas resolveu. Foi ótimo. Com certeza. Mas é fantástico. A ressonância é fantástica. Sempre está aí, trazendo resultados maravilhosos. E os profissionais ficando encantados com os resultados. Isso é muito importante. Não é isso? Eu vou só falar mais um caso aqui para a gente dar continuidade, gente, porque já estamos quase uma hora. Há uma situação de um profissional que procurou a gente que tinha dificuldades dos relacionamentos com o pai. E ele trazia obesidade. Né? O que a gente foi trabalhar? Nós fomos trabalhar os problemas com o pai, com os pais, os conflitos que ele trazia. E foram trabalhados, né, na ressonância. Nesse caso, nós fizemos uma ressonância, foi. E aí, o que aconteceu? Entendeu todo o processo que trazia em relação aos pais e foi liberando aquela situação, porque às vezes a gordura é uma proteção, né, uma forma de se proteger. E se acredita que esse jovem perdeu 10 quilos, sabe? Voltou a ter uma vida, uma juventude melhor, passou até a procurar um outro tipo de trabalho. Então, como a Rose falou, é uma nova vida.
A pessoa se libertou daquele peso todo, entendeu todo o processo, porque ele estava ali. Ele estava ouvindo o que o inconsciente estava dizendo. Ele estava sofrendo junto com, revivendo o que ele viveu no passado. Mas com a consciência de hoje, entendendo todo o processo. Então, liberou, começou uma nova vida. Então, isso é a ressonância psicoterapêutica. É uma técnica de amor. Isso. Então, eu vou pedir para o doutor Idalino me dizer o seguinte. Doutor Idalino, quando é que nós vamos ter de novo um curso, né? Se o senhor já tem uma previsão aí, de curso para os profissionais, né? Que eu tenho certeza que essa técnica, essa live vai ficar aqui gravada. Muitos profissionais vão acessar e vão ver que essa técnica abre todos os caminhos. Então, provavelmente eles querem conhecer isso, né? Então, quando é que vai ter um novo curso de ressonância psicoterapêutica? Muito obrigado, Vanderly. É verdade. Você me lembrou bem. Né? Veja bem, está previsto a gente sentar para estudar a possibilidade de termos uma turma agora em novembro. Mas se não fechar em novembro, nós fecharemos no início do ano que vem. Tá certo? E, logicamente, vamos estar anunciando, vamos estar falando dessa formação, tá? E aqueles profissionais que tiverem contato, tiverem interesse, é importante que entre em contato com o Instituto Idalino Almeida, já vai deixando seu nome, que é para a gente, assim que formatar, você ser os primeiros. Porque nossas turmas são pequenas, nós não temos turma grande, são pequenas, porque o trabalho é muito cuidadoso, é muita prática, então tem que ser pequeno, não é? Ok. Maravilha. Silvio, coloca aí o endereço do Instituto Idalino Almeida para eles entrarem em contato. E quem entrou aí vai seguindo o Instituto também, tá? Porque o doutor Idalino também faz outros tipos de curso. E é muito importante para que vocês acessem a página aí para poder ficar informado. Doutor, para essa técnica, a pessoa tem que ter a formação em terapia regressiva? Bom, para essa técnica, a pessoa pode ter não só a formação em terapia regressiva, como ele também pode ter uma formação em hipnose. Mas nós temos o curso completo, ou seja, nós temos a base do que precisa da terapia, do curso de regressão, ou seja, nós temos a base, que a gente dá 2 módulos com a base da hipnose, quanto da regressão, e os 2 outros módulos nós fazemos de ressonância psicoterapêutica. É para preparar as pessoas que não têm conhecimento e nem prática de terapia regressiva. Okay? Maravilha. Pode falar. Tem que ter graduação superior para fazer esse curso? Olha só, o ideal, por não ser de pós-graduação o curso, se fosse de pós-graduação, logicamente nós exigiríamos, tá, a graduação, curso superior. Mas por ser um curso de extensão universitária, por ser extensão universitária, aí agora a pessoa pode se inscrever, tá certo? Vai fazer a formação, mas o melhor é que ele seja realmente ter um curso superior. Porque ele já conhece sabe, ele vai passar a conhecer melhor, se ele seja um psicólogo, se ele seja um psicoterapeuta já com outras graduações, só vai fundamentar mais o trabalho dele. Para não ficar muito tenro, para ir começar, né, sem uma base, né? Ou seja, para não ficar inseguro, a gente sugere que seja um profissional que já venha no ramo psi, ou seja, um terapeuta psi que trabalhe com a mente das pessoas, para que, na realidade, fique mais fácil o aprendizado da formação. A formação hoje, completa, são 3 etapas. A primeira e a segunda etapa. A primeira etapa, ela dá a preparação, e as outras 2 etapas têm a formação em ressonância psicoterapêutica. E se a pessoa já tem regressão ou a formação em hipnose, ele faz somente as 2 etapas finais. Ok? É só entrar em contato conosco. São épocas distintas, né? Primeiro faz a primeira, depois no outro momento a segunda e no outro momento a terceira. Perfeito. Muito bem. E recebem certificado, doutor? Recebe o certificado do Instituto Idalino Almeida. Se a pessoa quer um certificado de extensão universitária emitido por uma faculdade, tá, ele paga só a taxa a mais. Maravilha. Okay? A Bárbara já disse aqui, ó, meus parabéns, isso é maravilhoso, eu pretendo fazer. Um abraço. Bem-vinda. Lembrando, gente, terapia regressiva direta é a terapia de regressão
convencional, que é feito do terapeuta com o cliente. A ressonância psicoterapêutica é a mesma terapia regressiva, só que de forma indireta, porque é feita através de um coterapeuta em estado alterado de consciência. Lembrando, esse coterapeuta, ele é treinado, o trabalho é feito com o inconsciente dele. Tá certo? É feito com o inconsciente. Ou seja, é a terapia regressiva indireta. E que também, além por ser a técnica completa, ela é uma investigação, uma pesquisa, uma regressão e também uma ressignificação. Isto é a ressonância psicoterapêutica. Então, gente, vocês têm alguma pergunta? Agora é o momento de vocês perguntarem, porque já estamos quase encerrando. Já viu que é uma técnica fantástica, né? É uma técnica assim que a gente, com uma informação, né? Ela traz uma informação assim que a gente já teve existências, né? Já viveu várias existências, só que a gente não precisa mais assim viver tantas outras, porque essa técnica nos ajuda a liberar várias existências agora. Não teria que viver de novo para aprender. Essa existência agora, com essa técnica, a gente pode liberar muitas coisas, né? Do que a gente já vivenciou no passado. Então, é muito eficaz. Se você gostou, aposto que quem está assistindo, né, já pensou em você mesmo, já pensou no familiar, porque é muito triste você ver uma pessoa sofrendo e você quer ajudar. E era assim que os clientes se sentiam, né, quando vinham para a clínica. Ele estava sendo ajudado, mas queria ajudar o pai, queria ajudar a mãe, queria ajudar o irmão, o cônjuge, né? E essa técnica veio proporcionar isso. A Milena está perguntando, em apenas uma sessão consegue liberar tudo? Pergunta para mim responder? Sim, senhor. Bom, Milena, muito obrigado pela pergunta. Veja bem, a técnica não é mágica, ok? Porque, veja bem, nós precisamos primeiro abrir os arquivos do seu inconsciente para verificarmos o que tem. Se tiver conteúdos que realmente tiver para ser liberado, tudo libera. Mas veja um detalhe. Vai liberar o quê? Os arquivos. Mas acontece que o ser humano ele é produto do condicionamento, Milena. O que é o condicionamento? É o hábito. Então, o hábito não se tira assim. O hábito se tira praticando. Então, ou seja, na terapia, a depender do que for depois que abrir seu arquivo, nós não sabemos o que é que tem lá para poder a gente trabalhar. Então, vamos imaginar que trabalhe os conteúdos que são os conteúdos, né, que causam o conflito. O que vai acontecer? A gente dissolve, pronto. E o seu hábito do dia a dia? Nós somos hoje o resultado do nosso hábito, do nosso condicionamento. Então, simplesmente não alimenta mais, porque já acabou o conteúdo, mas precisa descondicionar. Precisa fazer a psicoterapia, as sessões seguintes, para realmente ajudar a descondicionar. Ok? Vamos deixar bem claro. A técnica não é mágica. Ela não faz milagre, não cura ninguém. Mas prepara você e mostra para você ter a visão de por onde andar. Ver onde estava errando e consertar. E é esse consertar que no hábito do dia a dia, do conserto, da transformação, é que vem a cura. Tudo bem? Deixa eu fazer uma colocação, doutor. Não é também o terapeuta que vai levar lá na situação do cliente. É o inconsciente do próprio cliente que vai levar aonde precisa ser trabalhado. Então, é o inconsciente que vai ver qual é o mais importante a ser trabalhado naquele momento. Não somos nós, não. Né, doutor? É a própria pessoa. Isso, o inconsciente, depois que abre, é seu inconsciente que vai conduzir o terapeuta para onde você precisa. Tá certo? Nós somos apenas conduzidos pelo seu próprio inconsciente, o inconsciente do próprio cliente. Entende? Então, nós não sabemos. Vai auxiliando. Exatamente. Ela disse o seguinte, a Milena, então, dá sequência, então, com a terapia? Em alguns casos, sim. Em alguns casos, não. Tudo depende.
né? Depende da situação. Há Isso. casos que a gente deu sequência, né? Fez aí mais 5, 10 sessões de terapia a regressiva convencional. Há casos que a pessoa nem sabe que foi tratada e foi melhorando. Foi bom você ter falado isso, Milena, porque há casos em que as pessoas têm a resistência de fazer a terapia e com a regressão, com a ressonância, a pessoa aceita vir para a terapia. Não é legal isso? Aí sim. Então, assim, tudo depende. Tudo É, depende de cada situação. de cada situação. É verdade. Cíntia disse que é muito bom. Então, gente, se vocês têm mais alguma pergunta, faça agora, porque nós já estamos encerrando, já temos 1h10. A Siqueira, Siqueira Goretti, diz que já fiz e pretendo fazer de novo. Adorei. Provavelmente ela fez como cliente, né? É. Então, gente, mais alguma pergunta? Se alguém quiser falar mais uma pergunta, ou então complementar alguma coisa aí, vamos falando, porque já estamos encerrando. Foi uma live muito boa. Eu não sei porque o som está um pouco ardidinho, às vezes acontece, mas o importante é o conteúdo, né? O que a gente queria é trazer para vocês o que é essa técnica. A Milena disse que apenas agradecer pelas respostas. Nós que agradecemos pela Com pergunta, porque certeza. você nos dá a chance, né, de mostrar essa técnica maravilhosa. Então, a Cíntia está dizendo que é esclarecedora, parabéns, obrigada, Cíntia. Realmente é uma técnica assim que nos faz arrepiar, porque é vivenciar, como a Roseli falou, estar como coterapeuta é fascinante, porque o doutor Lidarino falou que ensina muito os profissionais, e ensina mesmo, tanto o terapeuta quanto o coterapeuta, porque você também vai colocando na prática da sua vida, vivenciando a dor do outro, as dificuldades que o outro fez, você vai colocando na sua vida, evitando, porque a gente aprende com os erros também dos outros, né? E vivenciar aquilo nos faz, assim, acordar em certas situações, né? E de ver o quanto a gente aprende com essa técnica. A Norma disse que é muito proveitosa. E o Wilson Macedo diz, eu fiz e é muito gratificante. Pois é. Então, Maravilha. a Lucia disse, obrigada a todos vocês. Nós que agradecemos. A Graça, parabéns, amigos. Parabéns a você também, né? Que é uma excelente terapeuta. E até Lininha diz, muito bom conhecer essa técnica. Parabéns. Obrigada, gente. O Wilson diz, quero fazer mais vezes. Pronto, maravilha. Maravilha. Estamos aqui para isso. Então, gente, vamos encerrando, né? Porque é 1h13 já de live. Agradecemos. Essa live vai ficar gravada. Depois eu vou estar disponibilizando para o doutor Idalino também colocar nas redes sociais dele, mas essa já vai ficar também no Instituto Idalino Almeida, mas no YouTube, e Isso. também vamos colocar no nosso consultório Luz da Mente. Então, eu queria agradecer muito vocês, eu gostaria que a Roseli deixasse aqui seus agradecimentos e se despedisse, né, para que a gente possa encerrar. Gente, eu só tenho a agradecer a todos vocês. Então, se alguém aí da live que está assistindo, né, ou que vai assistir aí, que está passando aí tem pessoas na família que precisa aí de um certo empurrãozinho, né, de um auxílio para a felicidade dele, lembrando que a ressonância é sempre para a felicidade do cliente. Nós estamos aqui para auxiliar, para ajudar mesmo a esse seu ente a conseguir aí o que ele está buscando na sua vida, porque quando resolve, como o doutor Dalino colocou do sintoma, né? Está tendo sintoma por quê? Porque não foi resolvido, então o sintoma vai vir várias vezes. Mas quando resolve, desbloqueia, tira toda aquela situação, não existe mais sintoma. Então, gente, eu agradeço muito por todos vocês que entraram aí hoje, e o que a gente puder auxiliar vocês, nós estamos aqui. Nós somos do consultório Luz da Mente, em Tupã,
Eu sou a Roseli Pantolfi e eu trabalho junto com a minha irmã, que é a Vanderly Pantolfi. E esse homem maravilhoso é o nosso mestre, doutor Idalino. Muito obrigada a todos, que todos tenham uma ótima noite, uma ótima semana. O Siqueira, agora a Siqueira diz muito bom, parabéns. A MN Cerqueira também, parabéns a todos. A Cintia, obrigada, doutor Idalino, Roserli Vanderly, a Almira deixou um coração. O Wilson, abraça vocês também, gratidão. A Lorena disse, obrigada, queridos, foi muito bom saber sobre essa terapia, nós que agradecemos também, Lorena. E o senhor, doutor Idalino? Bom, eu só tenho que agradecer a todos vocês que estão aqui presentes. Obrigado mais uma vez pelo convite, Vanderly, ao consultório Luz da Mente, por estarmos juntos aqui, né, falando, discutindo, né, passando essa técnica, né, que é a ressonância psicoterapêutica, que nada mais é do que a terapia regressiva indireta, não é? Então, de alguma forma, quero agradecer e sugerir aos profissionais que aqui estão presentes nessa live, que realmente, ao decidir, acesse o canal do YouTube, que tem muitos vídeos falando sobre a ressonância, para que vocês possam ganhar confiança e poder fazer essa técnica. Entre em contato com o Instituto Idalino Almeida para poder fazer a formação, seja mais um terapeuta a ajudar as pessoas, a ter uma técnica de ponta que tem ajudado muitas pessoas. Você que é profissional, não perca essa chance. Vamos em frente. E é você que realmente quer fazer uma terapia, já pensou fazer uma terapia breve, uma terapia que pode ter resoluções rápidas? Estamos aí. Procure os nossos profissionais de ressonância pelo mundo, tanto de Portugal quanto aqui do Brasil. É só você acessar o site ressonânciapsicoterapêutica.com, lá tem a relação dos profissionais, formados, capacitados para trabalhar com as pessoas. Então, lá você encontra os profissionais. Aqui nós temos em São Paulo vários profissionais, várias turmas foram, né, preparadas aí em São Paulo, aqui em Salvador também. Né, nós temos a Vanderly maravilhosa, no consultório Luz da Mente, a Roseli, enfim, muitos profissionais competentes. Essa é a terapia que está trazendo, chegando para ajudar, trazendo novidades, mostrando um novo divisor de água, levando você a se autoconhecer. Vamos em frente. Maravilha. A Graça disse que o Idalino, doutor Idalino, é o mestre de todos nós. Sempre digo isso, é verdade. E a Tereza complementando, imagino, é o melhor. Então, gente, olha, eu queria também agradecer, lembrando que estamos no Setembro Amarelo, um mês de favor à vida, e essa técnica, como já foi dito aqui, já ajudou vários adolescentes, né, das pessoas em geral. Então, vamos compartilhar essa live, vamos levar essa técnica a essas pessoas que estão sofrendo, porque nada paga, né, uma vida. Mas essa terapia pode ajudar essas pessoas que estão sofrendo, né? E a nossa obrigação, como seres humanos, a nos colocar à disposição para ajudar todas essas pessoas. Então, vamos compartilhar, vamos lembrar que se tem uma pessoa sofrendo no mundo, como o doutor Idalino falou, que nós estamos interligados, como o Jung nos trouxe pelo inconsciente coletivo, então jamais vamos ter a felicidade plena se tiver alguém sofrendo. E todos nós podemos cooperar com a melhora do planeta, né? Se existem técnicas, eu sempre digo para os clientes, a dor, ela existe. Agora, o sofrimento é opcional. Por quê? Porque se tem técnicas para te ajudar a se libertar do sofrimento, então, se você não procura, é uma opção sofrer. Mas a dor, ela é inevitável, né? Então, muito obrigada a vocês, muito obrigada, doutor, muito obrigada, Roserli, muito obrigada a todos que entraram aqui. Que tenham uma excelente semana e uma boa noite de sono hoje. Beijo, até semana que vem. Nós vamos estar aqui falando novamente sobre a preservação da vida. Pode falar, doutor. Eu não posso deixar de agradecer a Silvia Wenzinger, aqui, coordenadora, administradora do Instituto, que faz as coisas acontecerem. Com certeza. Eita, homem apaixonado. Que Deus abençoe esse casal. Silvia, eu já falei de você no início aqui, mas olha, ficou vermelho. Mas está certo. A Silvia, se não fosse a Silvia, não estaríamos também aqui fazendo essa live hoje.
porque ela é extremamente organizada, disciplinada, é uma administradora de todos os cursos e sempre muito gentil com todos nós. Silvia, um beijo enorme, muito obrigada. Já te mandou um coraçãozinho aí, ó. Viu, doutor? Obrigada, então, Silvia. Obrigada, gente. Tudo de bom. Tchau, Até a próxima. Obrigada, doutor. Obrigada, Roseli. Obrigada a todos. Obrigado a todos. Tchau.